Bom, saudações. Esse aqui é o nosso canal do curso de Zootecnia do IFMG Bambuí. Eu sou o professor Luiz Machado, professor do curso de Zootecnia e atual coordenador. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês hoje um pouco aí da vida dos nossos bolsistas de extensão. Então, para isso, eu convidei o nosso aluno Richard, da 13ª turma de Zootecnia, ok? Um abraço para todo mundo. Não se esqueça aí de deixar o seu like e fazer a inscrição no canal. Ok? Bom, hoje nós estamos aqui com o Richard, tá? O Richard é da turma Z13, Zootecnia 2016, e vai contar um pouco para a gente a respeito da vida, né, do bolsista de extensão, ok? Richard, muito obrigado aí por você estar participando aí desse bate-papo com a gente. Tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa disciplina de introdução à zootecnia, não só desse ano, mas a gente vai usar esse material sempre que possível, ok? Correto. Ô, Luiz, brigadão pela oportunidade aqui. Eu sou dessa última turma que está saindo agora, da Zootecnia 13. A minha graduação em si, eu sempre foquei na parte de bovinocultura, uma coisa que eu sempre gostei, na parte de pastagens. Descobrindo ao longo do tempo com relação à análise de solo, com o solo, e eu gostei muito da parte de forragicultura, que são duas coisas que andam juntas, né? Uhum. Assim como a parte administrativa, uma coisa que eu levo muito em consideração, que quando eu fiz introdução, o André Paiva, acho que o Luiz não estava eu estava viajando, né, Luiz? Estava para seu... E ele perguntou para a gente falar quais seriam os pilares da zootecnia em si. Aí eu pensei, ele falou que haveriam 5. Aí falou ambiência, bem-estar, nutrição, manejo, sanidade e genética, certo? Uhum. Aí eu fiquei pensando, por isso que eu fui puxar o ponto para administração. Eu falei assim, se a gente não tiver administração, nenhuma dessas 5 coisas funcionam. Aí eu falei assim, eu acho que eu como calor, eu coloquei assim, André, acho que seriam 6. A administração é a base de tudo isso aqui. Eu concordo. Porque sem você ter esse traquejo, manejo, estratégia, planejar como que isso vai funcionar, acho que nada funciona. Eu concordo, Richard, e acho assim que essa é uma visão de formando ou de uma pessoa que está no mercado de trabalho. Eu percebo que várias vezes alunos que estão no mercado sempre enfatizam isso com a gente, que a parte de economia, de administração, de gestão, ela é muito importante. Sim. E assim, durante a graduação a gente quase não se dá conta disso, né? Tem as matérias, isso. Sim. A gente fica frisando sobre ADM, que é chato, é isso. A gente faz muita diferença. Isso. Até mesmo para você atuar na extensão. Joia. Richard, de uma maneira rápida, assim, como é que foi a sua graduação? Você teve a oportunidade de fazer estágio, de participar de bolsa, de pesquisa, de extensão, grupos de estudo? Rapidamente. Eu sei que é difícil a gente falar de maneira rápida da sua graduação, que você fez muita coisa, mas se a gente for resumir, como é que foi? Olha, eu entrei nos grupos. Os grupos são uma parte que te dá a oportunidade de você conhecer os professores, conhecer a parte prática. É uma coisa que vale a pena quem tiver disposição de entrar em um grupo e se dedicar. Eu acho que existe uma coisa chamada foco, que talvez no início eu tenha ficado meio perdido, que eu queria fazer uma coisa aqui, e depois a gente vai se atribuindo as coisas que a gente tem mais afinidade, e aí se você gostar daquilo, vai. E dentro dos grupos, a gente surge essas oportunidades de ter contato mais com o professor e vem essas coisas de projeto de pesquisa, extensão, e foi uma coisa que eu entrei muito. Do meu primeiro para o meu segundo, talvez que no primeiro ainda, eu fui convidado a ser bolsista do programa Mais Leite, o qual eu faço parte até o momento, né? Eu vou formar daqui a uns meses, mas eu ainda faço parte. E isso foi muito bom para o meu crescimento, porque com essas oportunidades, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa depois. Então, com os 3 anos de extensão, depois eu saí da extensão, fiquei como voluntário e entrei na parte de pesquisa, que a minha pesquisa ela tem muito a ver com a extensão, então seria uma coisa, eu acho que uma coisa que eu sempre gostei, que eu criei um aplicativo com o pessoal da computação para auxiliar o produtor. Então, é o meu TCC e é ainda uma coisa que eu, durante a minha graduação, fui desenvolvendo, né? Com os grupos, projetos, então isso ajudou muito e contribuiu muito para eu chegar
nesse ponto. Então, Rapaz, excelente. o projeto de Excelente extensão a deixa a gente ideia aí. muito, da gente ficar nesse ritmo assim, sabe? É. Então, Richard, e quando você, antes de iniciar o projeto de extensão, antes de ser bolsista, você foi também estagiário? Estagiário eu só fui ser no 2017. Entendi, Foi mas assim, depois. estagiário dentro do projeto, né? Aí você começou ajudando para depois ser um Não, bolsista. aí isso, porque o Mais Leite, além de ser um projeto, ele é um programa. Então a gente tem os bolsistas, porque não consegue ter bolsa para todo mundo. Então alguns pegam frente, né? E outros vão se atribuindo depois. Então, Entendi. o que que aconteceu? A gente que está com bolsista tem uma responsabilidade não maior, mas a gente tem que dar mais resultados, né? Porque tem ali a bolsa e você fica como um líder. Então, tá sobre as suas condições. Entendi. Eu sempre comento, Richard, que para a pessoa ser um bolsista, né? Pelo menos eu tenho esse critério com meus orientados, ela tem que ter sido também um bom estagiário para ela provar, né? Justamente é isso que eu É sempre falo para os alunos, né? isso. O que que acontece? Só uma ênfase. No Mais Leite, por exemplo, a gente tem a parte de trainee. Então, a gente tem esse estágio. Então, eu Uhum. fiquei 6 meses, né? Vamos supor, eu tinha entrado, mas eu só efetivei depois de 6 meses fazendo estágio no setor. E Entendi. ainda visitando as propriedades, auxiliando os que já estavam lá há mais tempo. Então, a gente Entendi. passa por esse treinamento, né? Richard, fala um pouquinho para nós como que é o programa Mais Leite, quem que é o idealizador e como que é o trabalho do Mais Leite junto ao produtor. Então, o que acontece? O Mais Leite, o orientador e criador foi o professor Rafael, que é o nosso diretor. Ele criou esse projeto com o GBOV, né? O projeto saiu do GBOV, o GBOV foi criado em 2006, e depois de algum tempo os alunos acharam uma necessidade, começou a vir verba para poder fomentar projetos de extensão, e eles escreveram o projeto e foi aprovado. De início, eles começaram, acho que no é, é, acampamento Margarida Alves, eu não sei se É, eu era lembro. Exato, exato. isso. Aí eles começaram lá dando assistência e eles faziam essa parte mais de levar melhorias para o produtor de leite. Por isso que o nome é Mais Leite. É você tentar levar índices, aumentar os índices dele de uma forma que o próprio estudante ali, o extensionista, possa estar contribuindo com a sua formação. Então, a ideia mesmo do projeto é levar conhecimento, ideias, tecnologias, coisas que são viáveis para o produtor estar aplicando na sua propriedade. E Richard, isso tem a parte toda social, envolve muita coisa. exato. E como que é essa receptividade que o produtor tem para vocês do Mais Leite? Como que ele te recebe na propriedade? Então, de início, o que que acontece? A gente faz um plano de ação, né? Aí, geralmente, tenta fazer algum convênio com algum sindicato para poder entrar naquela área. Por exemplo, no Mais Leite, a gente pega mais medeiros. Então, tinha a ajuda da Emater. Então, a Emater é nossa co-irmã, que ela ajuda, né, para poder fazer esse trâmite entre eles. Por isso que é bom ter muitas parcerias. Uhum. Aí o que que faz? Leva um plano de ação de como que iria ser conduzido pelos estudantes e seria uma coisa gratuita. Então, é um crescimento que o produtor pode ter, que eu sei que tem, porque hoje eu visito propriedades que já não fazem mais parte do Mais Leite com empresas de amigos e Uhum. você vê que tem resquício do pessoal que trabalhou lá uns anos atrás pelo Mais Leite. E eles têm Entendi. muita afinidade e gostam muito, eles entendem que o estudante tem que estar no meio deles e eles acham que contribui muito com o conhecimento tanto prático quanto da vida deles. Acho que é uma coisa muito positiva. Entendi. Então, olha só, estou percebendo que há uma contribuição muito grande para o estudante, não só nos aspectos técnicos, mas também Sim, aspectos humanos. É isso mesmo? sim, isso. Eu acho que o técnico a gente pega é, por nós estar ali no dia a dia, graduação, então a gente pega o que a gente sabe e complementa,
E muita coisa que a gente não aprende no dia a dia, talvez na vida, a gente aprende, né, indo para o campo, tendo contato com outras pessoas que já passaram por aquilo. E eu tive uma reunião há uns 15 dias atrás com um cara do RH, que ele dá apoio a empresas rurais na parte de recursos humanos. E eles falam que a maior coisa que é falho de hoje dos técnicos que vão para o campo depois de formado é a falta de interação, de preparo, de conversa, de ter um diálogo que seja produtivo. Porque muitos sabem, assim, tem aquela soberba de eu sou técnico, eu estou aqui para fazer o meu serviço e tchau. Não, os produtores, eles ficam lá, são famílias isoladas, às vezes eles só têm aquele núcleo familiar e contato com poucos outros. Então a gente tem que ter muita paciência, muita empatia, né, de entender a forma que eles estão lidando, que acho que a palavra mais real é você ter empatia, você entender o que eles estão passando ali, porque muitas dificuldades são a parte de humanas mesmo. Porque a parte prática a gente leva e consegue contribuir. Exato, Richard. A gente tem percebido, principalmente nessa pandemia, que o mais importante de tudo é a gente trabalhar as nossas virtudes, as nossas soft skills, né? Muitas vezes o nosso ensino, a gente fica só preocupado em passar na prova, conhecimento, e a gente vê que a nossa formação vai muito além do conhecimento. E aí você viu na prática essa necessidade de trabalhar virtudes como paciência, proatividade, espírito colaborativo, sacrifício, não é isso? Então, eu acho que é isso que é o mais importante e o projeto dá muita oportunidade para você desenvolver ou descobrir justamente essas virtudes, não é isso? Isso. Aí você tem que ver o seu perfil, porque, né, se você acha que você tem uma aptidão para isso, ou quer eu acho que, igual eu até apresentei na sua disciplina uma vez, sobre se você se considera, ou se você nasce de um jeito, ou você se desenvolve. Exato. E eu acho que existe uma predisposição, você pode ser uma pessoa que tem, você pode pegar e se capacitar a ser dessa forma. Então, vai mais da gente do que da gente pensar que vai nascer com a gente, entendeu? Joia. Então, a gente tem que estar pronto para isso. Exato. Richard, então a gente percebe que teria muitas vantagens em ser um bolsista de pesquisa. Quais seriam as principais delas aí que você aponta assim? Qual? De extensão ou de... de extensão, desculpa. Bolsista de extensão. E principalmente o contato com a prática. Acho que a palavra é essa. O contato diretamente com pessoas que estão vivenciando aquilo. Porque você sai da sua zona acadêmica e vê o que acontece na realidade. Eu acho que os estágios, agora eu estou formando, eu vejo que eu fiz o estágio em 2019 e fiz estágio em 2020. Em 2020, por eu ter já feito outras matérias, o estágio me rendeu muito mais conhecimento, muito mais interatividade, muito mais coisas do que eu teria feito antes, por exemplo. Eu acho que é válido ter feito antes, mas eu acho que a gente a gente às vezes esperar um pouco, chegar na disciplina ou alguma coisa que já tenha uma carga, ou se não um projeto de extensão, né? Se você conseguir contemplar ele antes, para você já não chegar tão cru. Porque tem muita coisa que você pega em estágios que são empresas que dependem de uma coisa mais capacitada, você tem que estar mais inteirado, tem que, né, dar um start. Lógico que pessoas que também estejam em outros períodos consigam fazer, mas eu acho que o aproveitamento, se for uma coisa que você quer levar adiante, tenta pelo menos equilibrar essas duas coisas. Entendi. E eu acho que a vantagem toda é você criar esse desenvolvimento de você levar o conhecimento e trazer também para você. Então, a realidade é ver na prática o que você vê na academia. Exato. E aí eu gostei muito da sua resposta, muito madura, principalmente porque grande parte dos estudantes que estudam, que ficam sabendo sobre bolsa, só vê muito aspecto econômico e não vê essa oportunidade de crescer em termos de responsabilidade, em termos de virtudes, né? Parabéns, Richard. E outra coisa que eu falo, só uma ênfase. Eu fui bolsista, mas também fui voluntário. Eu acho que ser bolsista é uma coisa positiva, porque você tem um dinheiro, né, que vai te ajudar em algumas coisas. Mas eu acho que, igual eu fui voluntário de monitoria, sabe? Eu tinha bolsa e não podia ter monitoria, porque você não pode ter duas coisas se for bolsa mérito. Então, pelos regimentos não pode. E eu falei assim, não, eu quero ser voluntário. Eu acho que
o crescimento da gente não tem dinheiro que paga, sabe? Eu acho que Exato, independente se você for bolsista ou não. Agora exato. tô dando monitoria para a Sheila de fertilidade dos solos, EAD. E eu acho que, tipo assim, é um crescimento para mim e é bom você colaborar com o crescimento dos demais, né? Eu acho que para nós que quer, se a gente quer estar acima, acho que ser um profissional bom, a gente tem que estar disposto a tudo, entendeu? Exato. A pegar de frente. Exato. Richard, eu resumo isso tudo como uma suposição. Eu te falo que se um dia eu tivesse, né, eu tiver uma empresa, a primeira pergunta que eu vou fazer para a pessoa que eu vou entrevistar para contatar é o seguinte: o que que você fez de serviço voluntário na vida? Entendeu? Sem ganhar, sem receber remuneração, né? O que que você fez de coração para crescimento seu e das pessoas que estavam ao seu redor? Né? Richard, mas olha só, nem tudo na vida de um bolsista são flores, né? O que que você me diz das dificuldades do dia a dia do bolsista, Richard? Ó, a primeira coisa que a gente tem que ter, acho que todos os dias, é disciplina. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é saber a sua responsabilidade daquilo. Nos projetos, por exemplo, quem é bolsista, vamos supor, quem pega a bolsa tem que fazer os relatórios parciais e finais, que é uma coisa que tem que ser mais trabalhada, você tem que gerar dados, tem que gerar índices, para você contribuir para falar assim, ó, o meu projeto está dando resultado. Porque não simplesmente você está ganhando bolsa, está lá com um projeto ativo, e você está em casa fazendo nada. Então, por exemplo, você tem que ter os dados e isso tem que estar relatado, né? E esses relatórios são coisas, tipo, não muito simples. Você tem que redigir uma introdução, então tem todo um processo. Isso é uma parte que eu não trato como uma coisa negativa, mas depende da disciplina de É um quem está. desafio. É um desafio diferente, sabe? Uhum, E eu acho que a gente no Mais Leite, por exemplo, às vezes uma falta de verba, porque é, a gente não tem um carro para poder ir nas fazendas, é uma coisa mais difícil. Mas tem, entendi. igual eu vejo, tem outras várias formas da gente contribuir, que é dando treinamento interno, quando não tem verba para poder ir. A parte de ligar, né, e, às vezes recomendar alguma coisa, já que ele, vamos supor, ele mandou uma análise de solo para a gente e não sabe fazer uma interpretação. Eu não preciso ir lá para recomendar isso para ele. Ele pode me mandar, aí eu vou falar assim, olha, tem que fazer isso, isso e isso. Então, é tudo, acho que é a forma que a gente leva. Acho que de dificuldades vão ter várias, sabe? Do dia a dia, de como ir, Entendi. de como fazer, mas acho que a gente tem que levar isso como desafio e, sabe? E Entendi. sempre motivacional. Eu E acredito que. acho que é mais ou menos isso. Eu Pode acredito que falar. talvez a falta de tempo, porque um bolsista de extensão vai precisar trabalhar no projeto pelo menos umas 12 horas por semana. Somando Sim. isso à carga horária que ele já faz das disciplinas, talvez estoure as 40 horas semanais, é isso? Uma coisa que eu falo, a gente trabalha muito mais que 12 horas às vezes. Que, por exemplo, no Mais Leite tinha visitas que às vezes eu teria que manejar as minhas disciplinas, por exemplo, sabe? Falar assim, Uhum. ó, eu não vou fazer essa aqui nesse semestre porque as minhas visitas são marcadas para quarta-feira à tarde. Então, acho que, sabe, são coisas difíceis de você conciliar. Assim, ó, eu preciso que isso seja feito nessa... Porque às vezes não depende da gente, depende do produtor, depende da, da forma que você vai levar isso. Então, acho Entendi. que como a gente trabalha como uma empresa mesmo, a gente criou até uma empresa júnior agora, Uhum. a gente trabalha como empresa. Então, acho que isso leva muito em essa consideração de você ter essa disciplina de se organizar para poder não se prejudicar, porque isso pode acontecer. Se você Ok. não tiver uma coisa muito dentro Eu desse acho que sentido. tudo isso engrandece a gente, né, Richard? Esses desafios para a gente se Demais. organizar, né? Richard, eu queria então, em nome aí do curso de zootecnia, da coordenação, né, te agradecer, tá, pela colaboração que você deu, muito importante, tá? Digo para você que não vamos usar esse material somente agora, nessa disciplina Sim. de estudos não presenciais, mas a gente vai continuar usando, dada a qualidade desse material. Então, fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço, né, Luiz, por tudo que você fez pela gente. E acho que o curso de zootecnia, desde quando eu entrei, eu acho que eu entrei com um objetivo, sabe? Eu falei assim, eu queria unir mais as pessoas, sempre quis ter contato com os mais novos, e eu acho que eu tenho dado como missão cumprida.
Eu acho que esse espírito é nato de você. Parabéns. Se não, a Z14 com a Z15 e a Z16 com a Z17, a gente tenta fazer o máximo que um vá acolhendo o outro, porque a gente já tem a fama de ser um curso unido. Então, Exato. que a gente continue assim. Exato. Inclusive, precisar de mim. Nessa primeira semana de estudos não presenciais, na introdução à zootecnia, eu pedi justamente para os alunos descrever um pouco, falar de como foi a chegada. E a maioria falou dessa união, dessa receptividade que o curso tem. Então, em nome aí da coordenação, eu agradeço a você e a todos os alunos, né, que colaboram para isso. Então, meu muito obrigado, Richard. Um abraço, Luiz. Até mais. Valeu.